Este é o canal Frequência ISA, seja bem-vindo a este espaço onde juntos aprendemos e evoluímos. Se você é acadêmico, está fazendo uma graduação, já deve ter ouvido falar em pós-graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado, lato sensu, stricto sensu, todas essas palavrinhas não muito habituais no dia a dia. Mas se você ainda tem dúvida do que é cada coisa, hoje vamos resolver isso. Neste vídeo, vamos entender juntos como funcionam esses níveis de formação e assim você estará melhor preparado para dar continuidade aos seus estudos após concluir a sua faculdade. Para começar de forma ordenada, deixamos claro que pós-graduação é toda a formação que vem depois da graduação, como o próprio nome já sugere. As pós-graduações se desdobram em dois grandes grupos, o lato sensu e o stricto sensu. Essas expressões em latim significam, respectivamente, sentido amplo e sentido estrito. Por sua vez, lato sensu e stricto sensu também se desdobram em outros dois grupos. Vamos ver aqui no esquema da imagem, vamos acompanhar graficamente que fica melhor para entender. Essas modalidades de ensino estão pautadas na Lei 9.394 de 1996, em seu artigo 44, lá no parágrafo 3º. Em sentido geral, lato sensu é uma pós-graduação voltada para o mercado de trabalho e está dividida em especialização e MBA. Na especialização, o estudante busca se aprofundar na área que escolheu e, após o término, receberá um certificado e terá o título de especialista. A lato sensu, na modalidade MBA, é voltada para a gestão de negócios. Porém, não é somente para os formandos em administração. Qualquer pessoa com nível superior pode fazer essa modalidade de pós-graduação. É ideal se quiser desenvolver habilidades administrativas, como gestão de projetos, coordenação de equipes e afins. Em geral, é procurado por gestores e profissionais que têm ou pretendem ter cargos de liderança e é comumente frequentado por profissionais que já estão há mais tempo no mercado de trabalho. Tendo isso claro, vamos a algumas características da pós-graduação lato sensu. Pode ser cursada por qualquer pessoa, diplomada em nível superior e é mais flexível que a modalidade stricto sensu. Tem carga horária de no mínimo 360 horas, com duração mais ou menos de 6 meses a 1 ano ou talvez um pouco mais. A maioria das instituições exigem a apresentação de um trabalho final para concluir o curso, tão conhecido, tão famoso TCC. Uma curiosidade é que se fazer um MBA, o investimento financeiro costuma ser bem maior do que uma especialização. Para oferecer uma pós-graduação na modalidade lato sensu, a instituição não precisa de autorização do MEC. Porém, deve estar capacitada na área do conhecimento dos cursos que oferece. Ao final do curso, se recebe um certificado, tendo o título de especialista. Seguindo aqui na nossa imagem, temos a próxima modalidade, que é o stricto sensu, destinado a pessoas que pretendem seguir a carreira acadêmica, ou seja, se tornar professor ou pesquisador, ou ambos. Nesta modalidade estão os cursos de mestrado e doutorado. E ao contrário da modalidade lato sensu, os programas de mestrado e doutorado devem ser autorizados pelo MEC, que acompanha de perto e dá as diretrizes de ensino através da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É ofertado tanto por universidades públicas como particulares, e a instituição deve atender a vários quesitos para poder oferecer essa modalidade stricto sensu, inclusive ter programas de pesquisa e fomento à produção de conhecimento. O ingresso ao programa de mestrado e doutorado é bem mais rigoroso que a especialização ou MBA. Os candidatos devem atender às exigências de um edital e
e ter um pré-requisito ou um pré-projeto de pesquisa que será aprovado ou não por uma banca. Esse é um dos requisitos para pleitear uma vaga. O mestrado é o primeiro passo para ingressar na carreira acadêmica. Tem duração de, no mínimo, 1 ano e pode chegar a 2 anos ou mais, dependendo dos fatores da instituição e da pesquisa. O mestrado será acompanhado e orientado de perto por um orientador, que em geral já é doutor. E como o próprio nome deixa explícito, na modalidade stricto sensu, a área de pesquisa que será abordada durante o curso é altamente específica, focando em questões de pesquisa e explorando o máximo que for possível essa questão. Para concluir, o mestrando deve apresentar uma dissertação sobre o tema escolhido. Este documento servirá como um trabalho de conclusão de curso, devendo também ser aprovado por uma banca capacitada para julgar o sucesso ou não do estudo apresentado. Ao final do programa de mestrado, se aprovado, o acadêmico receberá um diploma e terá o título de mestre. O doutorado está na modalidade stricto sensu. Para se candidatar a uma vaga do programa, é necessário já ter o título de mestre e satisfazer as exigências do edital. É o nível mais alto acadêmico, tem duração de, em média, 4 anos, onde o doutorando, além das disciplinas, deve desenvolver uma pesquisa inédita, elaborando uma tese. Ao final, se aprovado a tese, será emitido um diploma e concedido o título de doutor. Existe também o mestrado profissional, que é definido na Portaria 389, de 23 de março de 2017, do MEC, e na Portaria 131, de 28 de junho de 2017, da CAPES. Lá é definido que o mestrado profissional é uma modalidade stricto sensu voltado para a capacitação de profissionais nas diversas áreas de conhecimento, visando formar profissionais altamente qualificados para a demanda de mercado. O mestrado profissional tem muitos aspectos similares ao mestrado acadêmico, diferenciando os aspectos mais práticos, sem deixar que o foco seja formar pesquisadores com capacidade e senso crítico. O mestrado profissional não é tão comum no Brasil. Para concluir, em resumo, a pós-graduação é dividida em 2 modalidades, sendo lato sensu e stricto sensu, onde a primeira é voltada para a formação de profissionais para o mercado de trabalho, tendo um aspecto mais abrangente, técnico e prático, e a segunda com um aspecto mais restrito e teórico, visando formar pesquisadores capazes de transmitir os seus conhecimentos de forma clara e eficiente. Eu espero sinceramente que essas informações tenham sido úteis para você. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou ficar muito feliz em poder contar com a sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado. Até a próxima.